Então, muito bem. Voltando aqui, né? Outra coisa que tem que ser feito é comentário no programa. Para que serve comentário? O comentário é para o programador saber o que ele está fazendo, ou qual é o objetivo de cada parte do seu código, tá? Comentário, ele não sai no programa, vamos falar assim. Quando você compila ele, o compilador ele simplesmente ignora o comentário. Ele sabe que aquilo é uma forma de você fazer anotações no código, né? Para depois ficar mais fácil dar uma manutenção, saber o que cada código, o que cada parte do código faz, fica mais fácil de ler, né? Se alguém pegar o seu código para alterar ou para trabalhar, saber o que foi feito em cada parte, né? E tem duas formas de a gente colocar comentário. A gente pode colocar comentário de várias linhas, né? Então, isso aqui, ó, comentário com mais de uma linha, tem 3 linhas. Como é que eu faço comentário de mais de uma linha? Eu inicio ele com barra asterisco, tá? Posso ir escrevendo. Ele vai entender que é comentário até eu colocar asterisco barra. Isso aqui que delimita o final do meu comentário, ok? Então, tudo que tiver aqui, ó, entre o asterisco, ele vai entender que é comentário, certo? Ou eu posso ter um comentário de apenas uma linha. Se eu colocar barra, barra, o meu compilador entende que é um comentário que vai ter somente uma linha. Quando eu der Enter aqui e passar para a próxima linha, ele já não entende mais que é comentário, tá certo? Então, pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui. Tudo bem. Então, vamos colocar no nosso programa, né, os comentários. Vamos colocar aqui antes do main, né, que isso aqui é a função principal. E vamos colocar aqui em float no 1, no 2, no 3 e média, que isso aqui é a declaração de variáveis, tá certo? Voltar aqui no nosso Notepad++, ó. Vou dar um Enter aqui, colocar um comentário de apenas uma linha, né? Isso aqui é a função principal. E aqui, barra, barra, comentário de uma linha. Repare que ó, eu posso colocar na linha anterior, posso colocar na frente do código. Quando ele achar o barra, barra, ele sabe que daqui para frente é comentário, tá certo? Então aqui, ó, declara variáveis, certo? Muito bem. A gente precisa imprimir na tela, né, o que o usuário vai digitar. O comando que faz isso, a gente já viu, é o printf, né? O printf ele gera uma saída, em forma de texto ou valor das variáveis na tela. Quando eu quero imprimir só texto, é só eu colocar o texto que está entre aspas aqui, colocar o texto, na verdade, entre aspas, né, dentro do printf, certo? Então aqui, ó, texto a ser exibido, ele vai exibir exatamente isso aqui na tela. Esse comando ele não gera uma nova linha, como eu acabei de falar, né? Se você quiser que se eu colocar dois printf aqui, ó, printf linha 1, printf linha 2, ele não vai passar para a linha de baixo, ele simplesmente vai escrever linha 1 e na frente linha 2. Como é que eu faço para ele passar para a linha de baixo? A gente tem que colocar o barra N, né? Que a gente fala que é a quebra de linha, que é como se eu estivesse digitando Enter no teclado, tá? Então, quando eu faço ó, printf linha 1, printf barra N linha 2, então o que ele vai fazer? Escreve linha 1, na hora que ele for escrever, já vai começar dando um Enter, ó, e aí que ele escreve linha 2, tá certo? Então, para isso que serve o barra N. E se eu quiser colocar o valor de uma variável dentro do meu texto? Não é exatamente igual a gente faz lá em algoritmo, não. Quando eu vou fazer isso, eu tenho que colocar um porcentagem e o tipo de valor que eu quero mostrar, tá certo? E depois da frase que eu quero mostrar, eu coloco todas as variáveis que eu quero substituir o valor. Vamos ver no exemplo aqui que vai ficar mais fácil. O valor da variável é porcentagem D. Então, esse porcentagem D aqui, ó, como tem porcentagem, ele sabe que isso aqui vai ser o valor de uma variável. Qual variável? A variável que tiver aqui na frente, nome da variável. Ele vai pegar o valor que está lá em nome de variável e substituir no primeiro porcentagem D. E se eu tiver mais de uma variável para mostrar na frase? Por exemplo, o valor de cada pão é porcentagem F e de cada broa é porcentagem F, sendo que o total é igual a porcentagem F. Todos esses porcentagens aqui ele vai substituir por uma variável. Então, se eu tenho aqui 3 porcentagens, eu tenho que ter 1, 2, 3 variáveis, tá certo? E como é que ele sabe qual porcentagem F aqui é de cada variável? É na ordem que eles aparecem. Então, o primeiro porcentagem F, ele vai substituir pela variável preço pão. O segundo porcentagem F
ele vai substituir pela variável preço broa, tá certo? O terceiro porcentagem F, ele vai, ele vai substituir pela variável total, tá? Então, a ordem que aparece aqui é a ordem que vai ser substituída as variáveis. Então, na verdade, o que vai aparecer na tela é o valor de cada pão aí depois ele vai substituir pelo valor do pão aqui, né, da variável preço pão, exemplo, 0,25, e de cada broa ele vai substituir pelo valor que está aqui, por exemplo, 2, sendo o total igual a 2,25, né, se fosse a soma dos dois aqui, por exemplo. Ok? Muito bem, mas repare que aqui tem porcentagem D, aqui tem porcentagem F. O que vai definir essa letra que aparece depois da porcentagem? É o tipo de dado que eu quero mostrar, tá certo? Se o dado é do tipo int, né, se eu quero mostrar um valor do tipo int, na verdade é mostrar, né, o valor no tipo int, eu vou usar porcentagem D ou porcentagem I, tá certo? Qualquer um dos dois. Se é do tipo long int, eu vou colocar LD, porcentagem LD. Se eu quero mostrar um caractere, então eu tenho que colocar porcentagem C, tá certo? Se eu colocar, se é uma variável do tipo float, porcentagem F, variável do tipo double, porcentagem LF, e se eu quiser mostrar porcentagem, né? E se eu coloco porcentagem, ele vai entender que é um código. E quando eu quiser escrever na tela, por exemplo, 10%, como é que eu faço? Aí eu uso porcentagem duas vezes, tá? Então, quando eu coloco porcentagem, ele imprime na tela o símbolo de percentual. Ok? Tá certo? O que vai acontecer, por exemplo, né, se eu estou com a variável char e mando imprimir ela com porcentagem i? Então, o que você está fazendo? Você está pegando um char, mandando imprimir como inteiro. Ele vai imprimir o inteiro, vai aparecer um número lá. E o que é aquele número que ele está imprimindo? Se você mandar imprimir um char como inteiro, ele vai imprimir um número que representa aquele caractere. Os caracteres no computador, eles são guardados na forma de código, né? Cada número representa um caractere. Se você mandar imprimir um caractere como porcentagem I ou porcentagem D, ele vai imprimir sempre o mesmo código que representa aquela letra no computador, certo? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa fazer, eu já sei imprimir na tela. Agora, como é que eu faço para ler os dados, né, do usuário? Seria o leia lá do nosso algoritmo. Deixa eu ver só como que a gente está aqui de tempo. Para a gente ler um dado do usuário, a gente vai utilizar scanf. Scanf, ele tem a seguinte sintaxe, né? Como é que é a forma dele? Eu vou colocar aqui, scanf, que é o nome da função, tá certo? Ele também está dentro lá da minha biblioteca stdio.h, tá? Vou colocar aqui entre aspas o especificador de tipo que eu vou ler, que é um desses aqui, Você vai ler um porcentagem D, que é uma variável inteira, você vai ler um porcentagem C, e em seguida a gente vai colocar esse comercial, igual o Leandro falou, vai ficar mais claro lá na frente, seguido do nome da variável que eu quero guardar, né? Então você fala, que tipo que é o dado que você vai ler e em qual variável aqui que você vai guardar, tá certo? O especificador são aqueles mesmos, né? Aqueles que eu acabei de colocar. Porcentagem D ou I para int, porcentagem C para char. E o nome da variável, a gente tem que colocar, pelo amor de Deus, não esquece disso. Se você só colocar o nome da variável sem o i comercial, ele não vai dar erro na hora de compilar. O seu programa não vai funcionar. Desculpa, na verdade, acho que ele dá erro sim. E o programa não funciona, tá certo? Se você não colocar o i comercial aqui, beleza? Esse símbolo de comercial significa que você está passando o endereço da variável. Lembra lá quando a gente falou de memória? Cada gavetinha é uma memória. Eu dou um nome para essa gavetinha. E essa gavetinha também ela tem um endereço associado. Então, essa função ela não trabalha com nome, né? Quando eu coloco i comercial, o nome da variável, na verdade, o que eu estou passando para ela é o endereço, né, da gavetinha, tá certo? Então, esse scanf ele trabalha com o endereço. Aqui tem um exemplo, scanf porcentagem D, eu estou falando, isso aqui entre aspas, né? Então, eu estou falando que eu vou ler uma variável do tipo int, vou passar em qual variável que eu vou guardar o valor que eu vou ler do usuário, né? A variável var, e antes dela tem que ter o i comercial, ok? Eu posso ler mais de uma
variável em um único scanf, né? É só isso ir colocando qual tipo de variável que você vai ler e em quais variáveis você vai guardar. Aqui, por exemplo, porcentagem D, porcentagem F, porcentagem C. Significa que eu vou ler 3 variáveis, né? Uma é do tipo inteiro, uma é do tipo float e uma é do tipo char. Onde é que você vai guardar? A do tipo inteiro eu vou guardar numa variável que chama varInt. Aqui é do tipo float, eu vou guardar numa variável que é varFloat. E a porcentagem C, né, do tipo caractere, vou guardar numa variável que ela é chamada varchar. Para que, de toda forma, para as 3 variáveis eu tenho que colocar o i comercial antes. Ok? Então, agora, como é que vai ficar nosso programa, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir o usuário para digitar os dados, né? Para isso, eu tenho que informar para ele o que ele tem que digitar, tem que mostrar na tela. Então, como é que vai ficar? A gente vai dar um printf falando o que o usuário tem que digitar, né? Digite lá 3 notas, ok? E depois vai ler essas 3 notas. Então, como é que fica essa estrutura? Pensa aí. Conseguiu pensar? Então, o nosso programa ele vai ficar da seguinte forma. Depois que eu declarei as variáveis, eu vou dar um printf, digite os números, na verdade, né, e pressione Enter, tá certo? E vou dar um scanf e vou ler os 3 números de uma vez. Porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F. Vai guardar na variável num1, depois na variável num2 e na variável num3. Vamos fazer isso aqui ó, no Notepad++. Então, olha só, eu vou dar um printf para escrever na tela, né? Aqui eu vou falar, ó, digite os 3 números, pressione Enter, né? Para a gente saber que ele digitou. Vou dar um /n aqui no final, para a próxima coisa que eu for escrever já está na linha de baixo, tá certo? E para ler, né, o que seria equivalente ao comando leia é o scanf. Eu vou falar, ó, a primeira do tipo porcentagem F é float, a segunda variável que eu vou ler também é porcentagem F e a terceira também é porcentagem F, tá certo? Fechar aspas, vou dar a vírgula. Eu falei qual que é o tipo. Agora, onde é que eu vou guardar? Ó, a primeira variável que você guardar, se for ler, vamos guardar ela em num1. A segunda, né, que é essa segunda aqui do tipo porcentagem F, vamos guardar em num2. E a terceira, que é essa terceira aqui do porcentagem F, vamos guardar em num3. Ok? Então, agora o meu programa, eu já imprimo, eu faço a impressão na tela dessa frase e já leio 3 números. Ok? Muito bem. Vamos ver como é que a gente está de tempo aqui. Eu vou pausar esse vídeo, porque já está dando aqui quase 13 minutos. A gente continua na próxima parte, que eu já perdi até as contas. Ok? Até a próxima parte aqui.